A gente começou a entrar na questão dos direitos sexuais reprodutivos das mulheres, na questão que é indissociável quando se fala em saúde da mulher, que é olhar de uma maneira integral, né? Combater mortalidade materna está na base do pensamento de descriminalização do aborto. E então, saiu agora, foi semana passada, o boletim epidemiológico das mortes maternas. A gente estava precisando muito desses dados, não tem dado ainda de 2019, mas saíram os dados de 96 até 2018. Tá. Nós tivemos 38.919 mortes maternas e aborto é a quarta causa de morte materna direta. O Brasil tem essa perversidade. 67% das mortes maternas ocorrem de causas diretas. E a perversidade que eu digo é que quando um país tem essa predominância de mortes maternas diretas, isso significa que a maior parte desses óbitos poderiam ser evitados. Então, os abortos, eles foram a quarta causa. Nós tivemos, nesses anos, 1.896 mortes maternas por aborto, e essas mortes, elas são decorrentes de abortos inseguros. Sendo que para cada morte por aborto inseguro, a gente tem pelo menos 30 casos de morbidade materna grave por aborto. Então, não tem dúvida nenhuma que, do ponto de vista epidemiológico, aborto é uma causa séria de morte materna e de morbidade materna grave. Então, qualquer cientista, qualquer pesquisador que se interesse por mortalidade materna vai ter que estudar a causa do aborto inseguro e estudar qual é o comportamento do aborto inseguro e estudar quais os efeitos que a legislação proibitiva tem sobre essas taxas de aborto. Então, quando a gente acompanha em todo o mundo os países que têm leis mais flexíveis com os países que têm uma legislação mais rigorosa, a gente vê que praticamente não tem grande diferença, pelo contrário. Alguns países com legislação mais flexível têm conseguido reduzir o número de abortamentos provocados, mas a gente vai ver que nos países com legislação mais restritiva, e vocês podem até achar incrível, mas tem países em que a legislação é mais restritiva, ou seja, mais proibitiva do que no Brasil, porque existem países em que o aborto é proibido até para salvar a vida da mãe. Aborto é proibido em casos de estupro e em condições extremas, como risco de vida para a mãe. A gente vê isso em El Salvador e na Nicarágua, por exemplo. Então, nesses países com legislação mais restritiva, o número de mortes maternas ele é maior. Então, não tem como você ser feminista, você pensar em empoderamento, em autonomia da mulher, em direitos sexuais e reprodutivos, e você se chocar com a possibilidade de alguém que defende a humanização do parto e nascimento, essa mesma pessoa defender a descriminalização do aborto. Optar ou não pelo aborto é algo de foro íntimo, que depende muito dos valores que cada pessoa vai ter, e com essa decisão íntima, pessoal e intransferível, eu não tenho direito nenhum de interferir. Agora, defender a descriminalização ou a legalização do aborto, isso sim nos interessa, enquanto feministas, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, enquanto defensores da vida, defensores da vida das mulheres. Melânia, muita gente não sabe que existem situações previstas em lei para o aborto. Ou seja, o aborto legal no Brasil existe e como é que se desenrola isso? Nós temos aqui no Brasil, de acordo com o Código Penal, que é de 1940, quer dizer que é um Código Penal assim, já datado, muito antigo,
mas já em 1940 eram previstos 2 excludentes de ilicitude, quer dizer, 2 circunstâncias em que, de acordo com a redação do artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico se é para salvar a vida da gestante ou em caso de estupro, desde que o aborto seja autorizado pela mulher ou se na sua incapacidade pelo seu representante legal. E desde 2012, nós tivemos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, que foi votada pelo Supremo Tribunal Federal, e depois dessa DPF 54, passou a ser permitida a interrupção da gestação em caso de anencefalia. E nesse caso, a gente não fala propriamente em aborto, porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi de que, na ausência de encéfalo, não haveria vida, na ausência de atividade cerebral não haveria vida, e não havendo vida, não haveria tipificação do crime de aborto. Então, a gente falaria em antecipação do parto ou interrupção da gestação, mas isso tornaria a interrupção da gestação legal nesses casos, ou previsto em lei, como a gente prefere dizer. Previsto em lei. Para evitar confusão com o termo legal, que seria assim, tipo um liberado. Então, o que deve ser explicado e ficar e deve ser explicado para todas as pessoas é que nessas circunstâncias previstas em lei não é necessário que haja autorização judicial. Essas mulheres, elas devem ser acolhidas pelos serviços que oferecem um aborto previsto em lei e não é necessária autorização judicial, uma vez que já está previsto em lei. E é importante que a gente divulgue essa informação, porque às vezes as mulheres não sabem, e muitas vezes também os provedores de cuidados não sabem. Também não sabem. Então, é bastante importante que a gente divulgue. Inclusive, em termos em casos de estupro, não é necessário nem a cópia do boletim de ocorrência, porque... Nem corpo de delito. Nem exame de corpo de delito, a gente parte do princípio da presunção de veracidade a vários termos que a mulher vai assinar durante o atendimento. A anamnese rigorosa vai ser realizada, mas o serviço tem que acolher a mulher e sempre que pela anamnese a idade gestacional bate com a história do episódio de violência, vai se proceder à interrupção da gestação quando essa é a vontade da mulher, desde que ela assine um termo de consentimento. Consentimento livre informado. E se ela for incapaz do ponto de vista legal, por exemplo, as menores de idade tem que ter também autorização do responsável legal. Entendi. Os profissionais de saúde também desconhecem isso, né? E muitas vezes tratam de maneira truculenta. O levantamento que Débora Diniz fez nos próprios serviços que atendiam aborto previsto em lei mostrou que dentro desses próprios serviços havia exigências descabidas. E é um momento também em que a mulher pode ser vítima de violência obstétrica, quando assim, a sua palavra é colocada em xeque, quando se questiona a veracidade de seu relato. Então, isso é muito importante que continue sendo divulgado e discutido sempre em todos os fóruns e em todas as oportunidades. Porque, aliás, para todas as mulheres, em todas as circunstâncias de aborto, pode ser um momento de violência muito grande. Porque, às vezes, as próprias mulheres em situação de abortamento espontâneo, elas também sofrem esse tipo de violência quando a pessoa não acredita e acha que elas provocaram o aborto, né? Sim. Então, nós não somos juízes, nem somos policiais, nem somos autoridades de polícia, nem autoridades judiciais. Cabe a nós, profissionais de saúde,
acolher e sempre que for o desejo da mulher e ela se encaixe naqueles requisitos legais, realizar o procedimento de interrupção. Uhum. Isso em qualquer serviço de saúde. Nossa, um vizinho resolveu furar a parede. O método de interrupção também importa ser ensinado, né, na faculdade. E também existem evidências de qual é o melhor caminho para interrupção em aborto previsto em lei? Aqui no Brasil, a gente tem a norma técnica do Ministério da Saúde que leva em consideração a idade gestacional e o que é que se dispõe em cada serviço. Porque, por exemplo, em idade gestacional mais precoce, o ideal é que tenha aspiração manual intrauterina. A segunda alternativa é fazer o uso do misoprostol. Se a idade gestacional avança mais um pouco, o que a maioria dos serviços vai dispor é realmente do misoprostol, é depois que se induz, se ocorre a expulsão. A expulsão fetal, ele vai se fazer a curetagem uterina, mas isso é em gestação mais avançada. Em gestação mais precoce realmente é... Mas isso tem uma norma técnica, ela inclusive está disponível online para qualquer pessoa que queira acessar, e os serviços têm que dispor dessa norma técnica e se adequar ao que é preconizado na norma técnica. Agradeço o seu esclarecimento e sei que esse trabalho também é divulgado pela rede feminista de ginecologistas e obstetras que você ajudou a fundar, né, Mel? Sim, exatamente. Movidas pelo cenário político do final de 2018, em que a gente assistia ao crescimento da onda de conservadorismo, a gente achou que era mais do que hora de que um grupo de médicas, ginecologistas e obstetras pudesse ser esse contraponto a essa onda de conservadorismo e que a gente pudesse realmente se posicionar contra vários modelos, várias práticas misóginas, machistas que sempre permearam o atendimento não só na ginecologia, mas na obstetrícia aqui em nosso país. Então, não é somente uma questão de regras ou do que está previsto em lei ou não, mas realmente assim, se trata de a gente redesenhar um novo modelo de assistência à luz do feminismo, porque muito do que a gente aprendeu e que está nos livros está contaminado por esse sistema de opressão. Então, se a gente quer atuar de uma forma diferente, a gente vai precisar combater esse sistema de opressão e construir, sim, uma ginecologia e obstetrícia libertadora, uma ginecologia e obstetrícia feministas. Maravilha. Existe uma página no Instagram, né? Nós temos uma página no Instagram, no Twitter e no Facebook. Ótimo. Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Maravilhoso o trabalho. Eu tenho imenso orgulho de conhecer e de ter estado junto de vocês naquele encontro em São Paulo, no primeiro encontro. Foi realmente só de estar perto, uma energia muito forte. Agradeço demais pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho. Tinha mais uma pergunta a respeito de Covid. Você acha que cabe a gente responder a isso? Olha, se eu for começar a responder, vai ser 2 horas de Eu live. também acho. Eu estou totalmente satisfeita. Quem quiser te ouvir falar sobre Covid, tem várias lives, tem vários textos publicados. Inclusive, eu acho até que eu estou me tornando monotemática, mas... Hoje eu te chamei para um outro tema, então. Foi bom. Não, mas foi ótimo. Eu acho que é chegado o momento de a gente se posicionar assim. Eu tenho reclamado muito das pessoas que estão fazendo lives e fazendo
e discutindo temas absolutamente irrelevantes, como se a pandemia não existisse, mas esse seu Uhum. tema ele é fundamental, porque a história da humanização da assistência ao parto, ela tem que ser resgatada e tem que ser conhecida, até porque a gente vai olhando para o passado que a gente pode construir o futuro. Então, isso é fundamental, isso não é irrelevante de forma alguma. Mas, Agradeço e te mas em peço uma relação à sugestão de pandemia, eu estou. quem eu deveria entrevistar nesse caminho. Tem uma indicação, tem um contato para me passar para Você eu. já, você já falou com Simone? Ana Cris, Simone, Jorge Kuhn e tu. E a próxima, Vilma Nishi. Certo. Então, eu acho que você, se você já falou com essas pessoas, aí eu acho que você tem que falar com as doulas que começaram o movimento, como Eu quero falar com representantes. Ingrid. Vou Como você tem que procurar a falar, Ingrid. você Você tem que acha que ela falar com, topa? você tem que falar com o pessoal da parte do princípio, Uhum. porque a história de como essas mulheres elas se encontraram e começaram a participar da lista, ela é tão importante como a história dos profissionais que delas participaram. Então vai trazer um ponto de vista complementar que é fundamental neste momento. Joia, eu vou atrás de Leila e de Ingrid para seguir nessa investigação. Te agradeço novamente, que você tenha uma boa noite aí. Eu estou muito feliz, vou salvar nosso conteúdo. Obrigada pelas 80 e tantas pessoas que estão aqui assistindo. Boa noite. Mais tarde, para quem tiver interesse, eu vou falar sobre saúde mental das gestantes. Na época de pandemia, eu vou conversar com Alexandre Amaral, que é psicólogo e que é meu compadre também, porque eu assisti o parto do nascimento do segundo filho dele e da Dani. Ótimo, tema importantíssimo. Eu agradeço novamente. Estarei assistindo vocês. Um grande beijo. Melânia, obrigada. Conte comigo sempre também. Um beijo. Valeu. Gente, muito obrigada. Quem esteve até agora. Encontro vocês na próxima terça-feira, na verdade, sexta. Temos Maíra Libertar falando sobre parto em casa, emergências obstétricas. Na semana que vem eu estou agendando com Vilma Nishi. Um beijo, até a próxima.